Então, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo e hoje nós vamos entrando então no item 3, o mistério do encontro, que, que diz respeito ao, ao capítulo 11, que está no Refletindo a Alma, né? O mistério do encontro e seus desafios. Esse é um dos capítulos que a gente vai estudar, né? E então a gente já várias vezes, né, comentou aqui e não vamos lembrar sempre, né, que a relação é a base, né, de todo o processo da experiência humana, da qual sem ele, né, não há individuação, como diz o Jung. Então a gente vê assim, e aí como diz o título do nosso encontro de hoje, né? Ele fala desse mistério que é o encontro, né? Esse encontro que muitas vezes bate o coração mais rápido, encontros que são lembranças que são ativadas do passado, encontros que despertam o melhor e o pior de nós, às vezes a antipatia, às vezes mobilizam reações que a gente não compreende, né? Então, nesse campo relacional, né, realmente o encontro que envolve, né, essa intimidade com o outro é um grande mistério, né? O que mobiliza, né, o outro na nossa vida? O que tem nesse encontro que às vezes como uma reação química, né? As relações se dão de maneira tão espontânea e favorável e em outros momentos elas nos desafiam e exige, né, um trabalho interno para a gente poder superar muitas vezes resistências que estão ativadas dentro de nós, né? Então, realmente tem muita coisa em jogo, né? E a Joana de Ângeles, então, a nossa querida Joana de Ângeles, ela fala então do afeto, né? Que o afeto justamente dá sentido à existência humana, diz a Joana. E por que, né, o afeto dá sentido à nossa existência? Né? Porque, segundo a benfeitora, a, o, a, uma relação de afeto, né, como tem troca, né, porque se tudo é relação no universo, as relações são trocas de energia, né? São trocas de. Então, envolve o quê? Alimento espiritual, né? As relações são, não só do ponto de vista concreto, são relações de apoio, de coparticipação, de preenchimento, né? Das nossas carências, necessidades. Né? Então, com certeza, como diz a benfeitora, né? Todo esse movimento, quando positivo, quando essa afeição ela é positiva, né? Ela diz que as afeições, né, favorecem a uma luta otimista. Então, ela estimula o otimismo, né? A gente se sente motivado com o olhar positivo do outro, com carinho, com afeto, né? Então, isso envolve, como diz a Joana, né, um esforço continuado, um interesse permanente para conquistar novos valores e para progredir e enobrecer. Então, a gente sabe o quanto realmente muito das relações humanas acabam sendo algo que dá sentido à vida da existência. A gente vê assim, muitas mãezinhas, né, que no Brasil é comum, né, isso, né, que são abandonadas, né, pelos seus companheiros
e vive situações, muitas vezes, até do ponto de vista material, com pouco recurso, mas os filhos, né, dão força para dar continuidade à vida delas. É uma razão, né, de viver, é uma razão de lutar, de poder ir vencendo as adversidades, né, e vão, assim, de uma certa maneira, eh, buscando, né, nas relações de afeto, né, essa essa esperança, né, e esse impulso para progredir. Então, os afetos, seja ele quais forem, né, conjugal, de irmãos, de pais, filhos, né, de amizades, tem essa característica, né, gente, que Joana nos coloca, né, de ser um motor gerador de estímulo, né, de apoio, de fortalecimento e assim por diante, né. A gente sabe o quanto, né, isso na nossa vida, né, quando a gente está numa situação delicada, quanto o acolhimento de alguém, o consolo, o suporte afetivo de uma pessoa, ele é fundamental nesses momentos das nossas vidas. Então a gente vê o quanto isso é importante, né. E ela vai seguindo, então, essa reflexão, hã, que de uma certa maneira, esse relacionamento, então, se torna um campo rico para a reflexão. Então ela vai dizer, né, em algum momento, por quê? Porque assim como o afeto nos alimenta nessa troca, ele é uma força de embate, de tensão. Então a gente pode pensar que os relacionamentos são forças autorreguladoras dessa vida, que favorece e tensiona ao mesmo tempo, né. Só que toda busca de relacionamento na vida da gente, diz a Joana de Ângeles, se faz através de parâmetros ideais, né. A gente não casa esperando se separar. A gente não busca um relacionamento, né, achando que vai dar errado. A gente não constrói uma amizade acreditando que tu vai ser decepcionado. Então, de uma certa maneira, né, os relacionamentos, eles partem de parâmetros ideais, porque sempre tu está idealizando um relacionamento. Então, aí já entra duas coisas, né, gente? É, o que a gente busca no outro, algo que a gente necessita, então a gente idealiza as relações que a gente aposta nelas, né? Que elas vão preencher nossas necessidades, que elas vão ser ótimas, que elas vão ser construtivas, que elas vão ser fonte de suporte, de apoio. Então, como elas oferecem esse parâmetro ideal, né? Elas são um convite para quê? Para a gente justamente investir, apostar, né? Um convite ao amor, como diz a Joana, a fim de alcançar justamente a plenitude do nosso ser. Então, Joana fala que esse ideal de amor, de relacionamento, deve ser, sim, o parâmetro da nossa vida, e as relações nossas, seja de trabalho, seja de familiar, seja de troca, nos vários âmbitos das nossas relações humanas, devem ser analisadas, segundo elas, a partir e em favor desse ideal, né? Ou seja, a gente deve partir desse ideal. Nós estamos aqui para nos amar, nós estamos aqui para crescermos juntos. Então, se esse é o objetivo dos relacionamentos, o que está acontecendo comigo e com esse relacionamento que eu não estou conseguindo construir uma relação positiva, que eu não estou conseguindo amar? Então, que eu não estou conseguindo realmente acolher o outro, mesmo ele sendo diferente de mim, né? Reconhecendo que ele seja diferente de mim. Então, de uma certa maneira, a análise do comportamento que envolve o relacionamento, para a Joana de Andes,
deve ser pautada em favor desse ideal, porque esse ideal é realmente o nosso objetivo. Porque é muito fácil de justificar e perder esse parâmetro de vista. Não, o outro é um covarde, o outro é um psicopata, um outro só quer poder, o outro é orgulhoso. E a gente fica olhando a sombra do outro, e não que ela não exista, né? Que todos nós temos sombra, né? Então a sombra existe, mas a gente perde a essência divina que cada um tem, porque nós somos filhos de Deus, né? E todos nós amamos alguém. E pode ser o criminoso mais terrível, ele ama alguém, ou tem alguém que ama ele, né? Principalmente uma mãe, né? Que ama. Então, de uma certa forma, né? A, a, a gente aposta, né? Justamente nessa capacidade que o ser humano tem de superar e se transformar pelo amor. Então, por que a gente, em vez de favorecer isso, acaba muitas vezes salientando os aspectos negativos um dos outros? Né? Então, Joana fala da importância da gente ter, na verdade, presente esses parâmetros positivos. Né? Então, esse deve ser o nosso. Né? Então, a gente vê até aqui, né, que realmente, né, o universo das relações é um campo rico de experiência, né? Na relação humana a gente vai encontrar então muitas possibilidades, né? É, de, de crescimento, de aprendizado, de fortalecimento e assim por diante, né? Mas o que a gente vê na prática não é isso, né? Gente, não, não é isso, né? Então, o que a gente percebe na prática é que muitas vezes, né, e o Jung vai dizer isso, que as relações humanas são baseadas em expectativas, exigências e projeções. E essas expectativas, então, uma coisa é o plano ideal, né, que a Joana nos coloca. Ah, mas você não falou, Gels, que a Joana propõe que a gente possa ver as relações no plano ideal? Sim, a relação no plano ideal, não o outro. Então vamos pensar que é uma diferença entre relacionamento ideal e a pessoa ideal, que a pessoa ideal não existe. Né? A gente pode ter relações, né? Então, é essa a grande coisa. Por isso que a gente comentou nos encontros passados que todo exercício de relacionamento exige que a gente possa avaliar a nossa capacidade de realmente amar, de se doar e de poder realmente estar disposto a investir num relacionamento. Então, a Joana é muito clara e realista em relação aos relacionamentos. Mas o que ela quer dizer é que, para a gente poder trabalhar nos relacionamentos, a gente não pode perder de vista, né, esses parâmetros ideais, para a gente poder justamente ir tendo um diálogo entre o que é o ideal de um relacionamento e o que eu tenho do ponto de vista das minhas condições, né, limitadas, né, para poder, de uma certa maneira, refletir, avaliar e ir trabalhando, né, para que esse relacionamento se melhore. Então, o que nós temos, de uma certa maneira, são grandes confusões, né? Confusões, mal-entendidos, né? E, de uma certa maneira, as relações humanas tendem a criar exigências e limitações onde se perde a liberdade. Onde há essas exigências e esses processos que envolvem o campo emocional, né? Acabam justamente gerando, em vez de crescimento, um campo neurótico. Então, aonde a gente vai viver mais a neurose? Também é no relacionamento. Então, os relacionamentos oferecem o melhor e o pior das possibilidades que geralmente são despertadas em nós. Então,
a grande maioria das relações são neuróticas, né? A grande maioria, eu não vou dizer 100%, né? Mas a grande maioria das relações são neuróticas, né? Justamente por causa dessas carências, exigências, expectativas e projeções que vão criando esse processo aonde ambos pedem a liberdade e, em vez de ser um campo de troca construtiva, acaba então sendo um campo de aprisionamento, de exigência, que muitas vezes gera sofrimento, né? Ainda mais, né, quando se é carente, né? Porque a carência é um grande obstáculo para a relação objetiva, né? Porque e todos nós somos carentes. Essa que é a grande questão, né? Então, né, aí esse é um grande desafio, porque se é uma coisa que as pessoas têm, é carente, né? Em maior ou menor grau, mas nós temos essa ferida narcísica, né? Essa necessidade do reconhecimento do outro, de que a nossa imagem seja confirmada de uma certa maneira pelo outro. Quando tu diga, sim, tu é legal, sim, eu te amo, sim, tu é importante, sim, tu tem algo interessante para a minha vida, sim, eu acho você especial. Ou seja, a gente precisa, né, da confirmação do outro para que aquilo que nós começa a se constituir possa também ser fortalecido, porque a minha imagem e a minha realidade se dá muito também nessa relação de espelhamento pelo outro, né? E Joana, ela nos coloca, né? Quando se é carente de afeto, né? Essa essa carência vai se desdobrar, segundo a benfeitora, de formas muito diversificadas. Então, a Joana de Anjos coloca que essa carência afetiva vai se transformar em ansiedade perturbadora, vai gerar reações infantis, vai gerar conflitos e insatisfações, mesmo quando ela é atendida. Porque como isso não é resolvido dentro de nós, isso, de uma certa maneira, em algum momento apazigua, mas lá dentro, né, isso está lá presente, né, como uma ansiedade, como um campo, um buraco, né, que quer ser preenchido, né, às vezes um buraco negro, né, que puxa tudo lá para dentro, mas não é preenchido, né? Então, de uma certa maneira, isso é uma questão importante aí, né? Então, tendo, né, a vida afetiva condição da nossa realidade, né? Já passo a palavra para ti, tá, Silvia? Tendo a vida afetiva condição da nossa realidade, estamos sujeitos, então, justamente a termos afetos, né? É, que, que, em parte, da sua causa é alimentado e provocado por os outros, e, por outro lado, são despertados a partir da nossa carência e necessidade. Ou seja, somos sujeitos a paixões, a emoções, a reações em função desses vínculos afetivos. Silvia? Ouvindo o que você está falando, geralmente esse tipo de ansiedade é coisa que nenhuma pessoa pode preencher. Acho que você mesmo fez o ponto. Nessa situação, por exemplo, que a pessoa é extremamente carente, tanto faz parceiro como amizade, é quase que impossível da gente continuar, às vezes, uma amizade, quando uma pessoa é extremamente carente, porque existe essa necessidade de você estar sempre preenchendo uma coisa que é impossível para ele, por mais que você segure a pessoa, ele não aceita. Então, numa situação, se isso é uma coisa que a gente também tem, não dizendo só dos outros, normalmente a gente tem também certas situações assim, como agir se você está sentindo que você está ficando carente, está querendo afirmações dos outros para se auto
se melhorar, ou coisa assim. Você tem uma ideia de como a gente poderia... Quer dizer, a Uhum, Joana sempre diz da análise, você olhar para dentro de você e uhum, verificar, mas, uhum. mas é uma outra sugestão. Essa Eu bit acho que, silly né, question, Silvia? I'm sorry. Sim, eu acho que sim, Silvia. Acho que começa justamente para a gente aceitar essa realidade, reconhecer, né, que existe essa parte dentro da gente. Esse é o primeiro ponto. Se a gente não reconhece, como é que a gente pode lidar com ela? Como responder uma pergunta se a gente não faz a pergunta? Só vai ter resposta a uma pergunta se essa pergunta for feita. Então, para ter resposta, né, tu tem que aceitar a questão. Então, a questão puxa, eu sou carente. Como é que então eu lido com isso? Então, primeiro ponto é a gente aceitar a nossa realidade, né? E aí realmente tem um campo bem importante de trabalho, que é justamente a gente poder perceber de como a nossa carência se apresenta, né? Porque ela tem mil faces, mil formas, tem, dependendo das relações, ela pode ser despertada de um jeito ou de outro. Então, que nome tem a carência, né? Porque às vezes a carência vem disfarçada, às vezes vem disfarçada até de autossacrifício, né? Então a gente tem que tentar entender, né, de que maneira a carência vem, e aí buscar no lugar certo, né, Silvia? Porque não tem problema nenhum a gente ser carente e buscar preencher nossa carência, né? Mas tem que buscar no lugar certo. E a gente, por não saber, não reconhecer, a gente busca nos piores lugares do mundo preencher nossa carência, né? E aí a gente tem que realmente fazer um. E aí, e nesse sentido de buscar no outro, né, e buscar nas relações, que são parte desse processo de poder me ajudar a trabalhar minha carência, eu tenho que primeiro me responsabilizar pelos meus sentimentos e emoções e não responsabilizar o outro, né? Eu tendo sempre a responsabilizar o outro pelos sentimentos que são despertados em mim, Porque, né? isso daí E, também e não a, entra, por exemplo, um pouco de falta de amor próprio, né? De certa forma. De que às vezes a inabilidade que nós temos às vezes de ver os nossos potenciais de bondade, de inteligência, de o que é que seja, de amar, inclusive. Quer dizer, em realidade, isso é bem, quer dizer, só a Joana mesmo para trazer essas coisas, para fazer a gente ver o espelho, né? Porque é um trabalho, primeiro de tudo, em si, não é? Porque se você pensa naquilo que o Khalil Gibran diz do amor, que você separa e traz junto e você se encontra quando vocês têm alguma coisa para dar um para o outro, né? Mas você tem que sair daquilo. E essa que às vezes, principalmente numa coisa carente, é a dificuldade de, de poder sair, que você fica sempre tentando que o outro, que a gente projeta às vezes na pessoa certas coisas que a pessoa inclusive não tem, né? uhum, com certeza. É, com certeza. A carência é muito ligada com a autoestima, né? Essas coisas vêm muito juntas, né? Então, de uma certa maneira, na medida que a gente reconhece a carência, a gente reconhecer o que está em jogo, né? E geralmente a questão da autoestima aí é um elemento importante, né? Então, é um trabalho, né? Um trabalho que envolve não responsabilizar o outro, a gente assumir, a gente buscar no lugar certo e ir suportando ao mesmo tempo esse trabalho conosco mesmo, né? Que é um processo muitas vezes demorado, né? As coisas não são de uma hora para outra que a gente vai resolver. Obrigado, Gelson. Thank you. Eu sou Li. Mais ou menos até o oposto do que a Silvia colocou. É interessante porque, para mim, existe a fase, são fases na vida. Para mim, eu era tão carente, digamos assim, afetivamente, que o meu primeiro marido, só o fato de ele sair para... E olha que ele não era bondoso, ele era bem frio. Mas só o fato de ele sair, né, assim, amoroso, coisa, ele era bem friozão, bem sueco. Só o fato dele sair para trabalhar, ele ia sair para trabalhar, já me
já dava uma certa ansiedade aqui dentro, mas eu era bem, né, jovem, tudo ainda. Depois, isso aí foi passando, e depois a gente acabou, né, divorciando, depois ele também faleceu. Muito bem. Nessa idade que eu estou, eu vejo totalmente de outra forma. Não quer dizer que eu não sou romântica, não quer dizer que eu não tenha. Eu tenho, mas eu não tenho. É como se eu tirei venda dos olhos, eu não tenho mais. Mas eu não deixo de ser romântica, que eu adoro fazer coisas junto, adoramos fazer coisas juntos, o qual a gente combina muito, né? E aqui eu li, mesmo que haja discordância de ideias, posturas tomadas, a benfeitura esclarece que para mantermos um relacionamento saudável é necessário manter o intercâmbio afetivo. É verdade, porque mesmo que eu veja aquele sabe, nele, mas nem me importo, deixa passar, porque passa mesmo, sabe? A gente não adianta ficar assim, ficar marcando aquilo ali. Esse é um erro que eu cometia antigamente, quando eu era assim, muito. Não, eu não tinha, Dr. Gelson, eu não tinha maturidade, eu reconheço. Então, a maturidade veio com o tempo? Tá bom, veio com o tempo. Veio com a idade? Veio com a idade. Então, eu valorizo o encontro, estarmos juntos, é tudo tão maravilhoso, tudo aquilo, a gente não fica, nem ele também fica, ele é bem maduro também, porque ele não fica também em coisinhas, sabe? Nem eu. Então, isso ajuda. E está dizendo aqui, ó, uma saudável necessário manter o intercâmbio afetivo e interesse comum agindo em clima de compreensão. Então, se a gente tem e coloca isso acima, nunca vai brigar. Eu nunca briguei. Em 5 anos, eu nunca dei uma briga, uma coisa, nem ele. Nós somos monótonos? De jeito nenhum. Então, tem um monte de interesses. Então, como é que se É, explica isso? É exatamente assim, o né, eu ponto falei, aqui na que você verdade a gente estava vai falando. tomando, como tu falou, a gente vai tomando consciência, né? Mesmo que a gente tenha ainda traços que, de uma certa maneira, são necessidades internas, a gente consegue dialogar com eles, né? Porque justamente, como diz a Joana, todo relacionamento é um compromisso de intercâmbio, de doação, de oferta, de generosidade e de libertação, diz a benfeita. Então, de uma certa maneira, na medida que a gente vai desapegando, né? Porque o apego é a base do sofrimento, É. aí realmente, né, quando o apego está presente, isso gera justamente essas ansiedades, essas confusões, né? E quando não há apego, né, começa a haver uma possibilidade de troca verdadeira, que a Joana coloca, que não há sabedoria que não seja de alegria, não há alegria que não seja de amar. Então a gente começa a realmente entender que o amor, acima de tudo, é uma possibilidade de recurso que eu vou conquistando para eu poder, de uma certa maneira, interagir com a vida, né? E por isso que a gente comentou lá no encontros anteriores que o processo de autoestima e de amor começa sempre dentro de nós, né? E daí para poder, de uma certa maneira, depois ir sendo veiculado e trabalhar na relação humana. E a Então, esse é chave o para caminho. nós é a liberdade. Ele tem a Sim. liberdade, eu tenho a liberdade, nós confiamos no outro e ninguém fica prendendo. Uhum. Gente, é essa que é a chave, na realidade. Muito bem. Sara? Oi, eu queria fazer duas perguntas. Você não deixou claro do sacrifício, falando que sacrifício é este, carência? Eu não, desculpe, mas eu não entendi isso. A autossacrifício, né? Sim, né, Sara? Muitas vezes a gente se autossacrifica mostrando que é bom, não porque a gente é bom e quer realmente se doar, mas para ter a atenção do outro, por ser carente, né? Então, muitas vezes, as pessoas criam um mecanismo de se doar para poder ter a garantia, né, de que o outro vai dar atenção para ele, nesse sentido. Isso nos casamentos, nas relações, é isso? E em qualquer relacionamento, né? Então, isso pode acontecer, né? A gente poder, Ah, de uma certa ok. maneira, se colocar numa postura sempre disponível, sempre disposta ao outro, como uma forma de negar nós mesmos e, por carência, ter que dar sempre
por medo, né, de não ser amado, por insegurança, a gente acaba daí saindo de nós muito fácil e se doando muito, mas no fundo não é uma doação verdadeira, é uma tentativa de encobrir nossa insegurança e ter a garantia que a gente vai ter o afeto do outro, né? Tá, e agora tem a segunda pergunta rapidinho. Criança que às vezes a gente sente assim, criança muito carente, e mesmo que os pais dão atenção, mas tu sente que a criança ela é bem carente. O que é Uhum. isso? E tem assim, uma família boa, às vezes eu observo bastante, isso pode ser do espírito da criança que já vem. Pode ser do espírito e pode ser também da família, porque muitas vezes a família é funcional, né? Ela é muito, do ponto de vista da organização do lar, dos recursos, né? Ela é muito funcional, mas não tem um real encontro, né? De Sim, reconhecer, de acolher a criança. Então, parte do isso pode ser do espírito, pode ser da dinâmica familiar também, do ambiente, né, Sara? Daí tem que avaliar bem, né? Que pode sim, ser mais de um ou de outro, né? tá bom, obrigada. É. Ô, Gelson, Então, oi, e sim. essa carência que eles estão trazendo aí, ela pode ser, de certa forma, por uma falta de afeto, de uma falta de atenção, cuidado e amor da família para a criança? Sim, né? Essa autoestima que geralmente pode estar ligado à carência pode vir da falta de um reflexo positivo, né? Dessa família, na medida que eu não me senti, né? Sendo reconhecido, eu não me senti contemplado, eu não me, muitas vezes não só não houve um reflexo positivo, mas como às vezes a rejeição, maltrato, né? Negligência. Então, tudo isso pode contribuir para uma imagem danificada da minha autoimagem, né, do meu ser, e criar uma impressão, né, a mim mesmo que eu não tenho valor, que eu não tenho Ma- merecimento, que não tenho, né? Então, sim, a questão das relações primárias aí são muito importantes, né? Mas essa pergunta, desculpe, do Fabrício, aí eu vou na carona. Achei muito interessante. Você falou que pode ser, às vezes, maltrato, mas essa semana passada eu tive duas semanas atrás, eu tive uma conversa com uma amiga minha que ela casou e ela chamou os pais de mamãe e de papai, que é bem bonitinho. E ela chegou para mim e disse assim: Tu viu, eu apresentei para minha sogra, que não conhecia. E eles ficaram muito admirados, gostaram dos meus sogros e ficaram felizes de eu estar bem. Ela disse assim: Eu estou admirada que eles gostaram, que eles se preocuparam comigo. Mas ela não teve maltrato na família, não teve nada. Uma É, a pessoa que. gente, a gente não sabe, né, Sara? Esses são processos, muitas vezes, né? Como tu falou, né, pode ser do espírito, mas Uhum, às vezes, né, aí tem vários fatores, né, gente? Porque, como aqui a gente coloca, né? Que toda essa construção da autoimagem e da próprio relacionamento resulta de diversos fatores psicológicos, vários uhum, elementos estão em jogo, né? Muitas vezes não falta afeto, mas eu já trago uma culpa do passado que eu não me permito sentir esse afeto, sim. porque tenho culpa, né? Ok. Ela Então, disse que ela não era muito ouvida, que o problema que ela faz terapia é que os pais não escutavam ela. Mas os pais dela eu achei muito amoroso, eu não consegui bem entender a situação dela com a família. mas às vezes os pais são amorosos, mas não são o suficiente para aquele espírito. Ou tem questões entre eles do passado, né? Que Uhum. tem um elemento aí que impede uma fluidez, uma harmonia maior. Então, tem muita coisa em jogo que estão ligados na dinâmica do inconsciente de cada um e do Eu próprio sei disso. inconsciente Uhum. familiar, né? Como emoções do passado, Uhum. impulsos, Sim, tendências, né? sim. As E, condições e espirituais, a tá, cultura, tudo sim. isso entra em jogo, né? E mulheres que sempre, quando você fala com elas, tudo dizem, ah, vou ver com meu marido, ah, vou ver com meu marido. Isso é uma carência ou uma afirmação?
Não sei, pode ser carência, pode ser uma questão de padrão cultural ali Ah, deles, ok. pode ser uma submissão, pode ser uma questão de respeito, não sei, daí tem que avaliar, né? Essas coisas são complicadas, Não, estudar complicado. são. Anne, Só queria, em respeito ao que está se conversando, número um, a gente conhece a pessoa durante meia hora ao dia, uma vez por semana, a gente não sabe como é a vida da criança o dia inteiro na casa dos pais. Especialmente pais bem educados, eles podem fazer uma apresentação ao mundo muito culta, muito boa, muito bonita, mas a realidade vivida atrás das portas fechadas, ninguém sabe. Então, isso é uma coisa que é difícil da gente, às vezes, perceber, porque fica escondido. Especialmente a gente vê aqui em classes assim mais abastadas, é muito bem escondido e na hora de falar, as próprias pessoas que sofrem um abuso ou qualquer coisa, elas não declaram. Mas uma coisa que eu queria dizer que para mim é muito claro essa questão que estava falando, assim, é a percepção. Por exemplo, você tem duas crianças na mesma casa, com os mesmos pais, com a mesma dedicação, digamos. Um espírito que é uma das crianças para que aquilo não é suficiente para ela sente essa carência. Para o irmão ou irmã que está na mesma casa, viveu, digamos assim, uma xerox da situação, aquilo foi totalmente abundante. Aí, quando eles crescem, eles conversam, eles pensam que eles cresceram quase em casas diferentes, porque a percepção deles, como eles viveram aquilo, apesar do ambiente ser tudo igual, foi diferente, e aquilo vem da alma, né, do espírito, das necessidades, como o José falou, assim, às vezes das relações passadas, da pessoa ter culpas e não se permitir se sentir amada, não se permitir ser feliz. Então, a gente vê isso nas famílias, né? Assim, que os irmãos falam assim, sim. nossa, mas minha mãe e meu pai, eles eram ótimos, blá, blá, blá. E outro, que nada, eles nunca me ouviram, nunca não sei o que. Oi, mas É. entendeu? Então, a Tem esses percepção fatores, né, Ana, de que todo o processo de percepção nunca é uma percepção objetiva, né? A gente chama de apercepção. Que a é, gente tem uma apercepção da realidade, ou seja, já é uma interpretação da realidade, não uma percepção realmente neutra, objetiva, realista. Então, a nossa percepção é filtrada, né, pelas nossas questões subjetivas, que a gente traz do passado no nosso inconsciente. Afora isso, mesmo sendo famílias constituídas com um modo de ser de um funcionamento próprio, as relações também mudam, porque, por exemplo, se eu tenho um filho muito novo, talvez o meu primeiro filho também foi muito mais ansioso, talvez a minha forma, as coisas que eu valorizei nessa primeira criança foram uns aspectos que outros. E esse meu filho também vai enfrentar uma realidade de um momento de vida da minha família, de um momento de vida da minha maturidade, que talvez o segundo filho não vai enfrentar. Então, também isso muda, mesmo que eu tenha afeto pelos dois. é, Mas o Gelson do segundo filho não é mesmo o Gelson do primeiro. Então, tudo isso também tem que levar em consideração, né? Porque a vida é muito dinâmica, tá, né? E muitas vezes, né? Às vezes realidade até de fora, né? Uma família que tem bem estruturada, de repente o pai entra em falência e perde tudo, né? E daí, naquele período eles engravidam. É um outro contexto, né? E isso pode mudar muito e afetar a preocupação do pai, aquele pai, a ansiedade, a mudança de vida. Então, tudo são fatores que a gente não sabe como vão, de uma certa maneira, criar esses fios, né, que envolvem os vínculos e vão tecer, falando das relações, as possibilidades e as complexidades das relações naquele serzinho que está ali, né, com a sua bagagem espiritual, assimilando e interpretando, né, aquele espaço que ele está, né, interagindo. Né? Então, Mas tem também, não tem, Gelson, o fato de que tem pais, mães, que às vezes eles preferem um filho ao outro.
Existe Claro, isso também, que tem uma certa preferência e um filho fica revoltado porque ele não se lógico. sente amado. Lógico, né, às vezes há uma simpatia natural, né, de um espírito para o outro, e o outro sente, né, sente, mesmo que ele não seja rejeitado, mas como ele sente que ele não tem aquele lugar especial, aquilo pode gerar mil fantasias dentro do outro, né? Então, tudo isso é possível, né? E claro, às vezes o pai prefere um filho homem, um filho mulher, então tudo isso vai entrar na dinâmica das relações, né? E de uma certa maneira são ingredientes que vão compor as possibilidades da dinâmica e da construção a partir disso da minha percepção de mim mesmo e do mundo, né? Então tudo isso está em jogo, né? Então o que a Não, gente está vendo aqui? Oi, pode não, falar, eu ia Aline. falar assim, obrigada, Gelson, isso foi muito útil. E como você falou, todas as relações são neuróticas, mas considerando da onde a gente está vindo, dessa situação de complexidade infinita, nós até que não estamos tão mal. A neurose faz parte, e até muitas vezes a gente não pode ver a neurose, né, como algo negativo, né? Porque alguns espíritos nos, nos explicam que a neurose, muitas vezes, se dá também por o espírito estar muito fora do contexto da realidade que ele está vivendo. Por exemplo, um espírito que é um gênio, né? Então, ele é tão sensível, ele está numa outra condição de uma outra natureza, que viver aqui é um sofrimento. E muitas vezes aquilo cria uma neurose. Então, tem neuroses que são mais desadaptativas do ponto de vista de enfermidade que eu tenho para resolver, e tem neuroses desadaptativas porque eu estou acima de uma realidade da qual eu tenho que me relacionar. Porque a gente vê que também, né, pessoas muito sensíveis, muito capazes, né, são muito estranhas muitas vezes, né? E, né, tem manias, né? E talvez isso faz parte também, justamente pelo fato de ser espíritos de uma condição que fica difícil ele poder se relacionar com essa realidade que ele vive aqui, né? Então, tudo isso tem que ver que a neurose aponta tanto para a nossa pequenez, mas aponta também para, muitas vezes, para uma condição também mais rica de personalidade. Por isso que a gente não pode julgar assim, né, as pessoas, e a gente tem que realmente buscar uma compreensão, porque, como a gente está vendo, tem muito elemento em jogo. Né? E aí, a proposta do Spinoza, do filósofo Spinoza, que deve ser um espírito de muita envergadura, né? Porque naquele encontro de Jesus com Napoleão, onde ele apresenta Kardec, né, que vai reencarnar, não sei se conhece essa história, né, do irmão X, Humberto de Campos, né, ali fala que tinha muitos espíritos naquela reunião de escola, né, espíritos iluminados, e ele cita vários espíritos. E entre os espíritos citados está lá Spinoza. Então, para Spinoza estar fazendo parte dessa reunião aí com Cristo, ele deve ser um espírito já de uma condição muito mais elevada, né? E Spinoza e Jung, eles têm uma mesma compreensão, né? Em relação aos relacionamentos, né? Que eles dizem, ambos vão dizer de uma maneira diferente, mas vão dizer que o verdadeiro relacionamento, o seu verdadeiro encontro se dá pela objetividade. Então, só a objetividade do Jung garante o verdadeiro relacionamento. E então a gente tem que começar a pensar, né? O que é essa objetividade? O que ele, o Jung e o Spinoza querem dizer com isso? Né? Como entender a objetividade das relações, já que o relacionamento é uma arte tão difícil, né? E tão rica e complexa, né? Do ponto de vista dos desafios da vida, né? Então, para a gente poder compreender isso, né, a gente tem que realmente
realmente alargar nossa visão, como a gente está fazendo aqui, compreendendo que todo relacionamento forma um campo, assim como um grupo, né? Existe o campo grupal, né? Existe o campo relacional, né? Onde essas diferentes singularidades, né? A característica de cada um, a natureza de cada um, se constitui como parte desse campo relacional, que é, como eu falei para você, um campo autorregulador, um campo de forças, que é uma articulação de diferentes elementos em diferentes necessidades, diferentes problemáticas, diferentes interrogações, né? Então, o grupo, assim como qualquer relacionamento, é um produto dessas conexões, as conexões possíveis que a gente vai estabelecendo, né, nesses encontros, né? Então, é como se esses fios vão tecendo essa relação e vai ter esses cruzamentos, esses nós, né? Diferentes nós, que são nós neuróticos e nós positivos também, né? E esses enlaces se estabelecem entre si, nos vínculos, desses diferentes fios de cada um. Então, o meu tecido humano, os fios que compõem meu destino, minha vida, né? Com minha vida social, política, profissional, cultural, sexual, ou seja, os padrões arquetípicos, as questões pessoais que eu carrego, né? Vão se enroscar, vão se entrosar com os fios dos outros sujeitos, produzindo essa rede, então, de interconexões, interseções, que é o campo relacional, né, gente? Né? Então, a gente pode ver esse nó como expressão de uma dupla inserção no relacionamento, né? A de cada fio, né? Que é dado, né? Por cada indivíduo, né? E do conjunto de fios que formam, né? Esses tecidos, né? E esses tecidos vão criando padrões também, né? Então, numa família, né? Esses nós vão impondo outros nós e vão gerando, né? Um jogo de, 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 de forças que vão dar uma padronagem, um padrão de comportamento, né? Que vai, de uma certa maneira, criar muitas vezes um estilo também, que é um estilo não só pessoal, mas da minha família, da minha cultura e assim por diante, né? Ou seja, né? É, esse atravessamento da subjetividade vai construindo isso que a gente chama de uma história, né? Uma história vai sendo contada, né? E uma verdade vai sendo alimentada, mesmo que essa verdade seja uma fantasia, né? Uma verdade que a gente criou para nós mesmos, né? E que, de uma certa maneira, quando alimentado por todo mundo, se torna algo natural, né? Algo que acaba sendo parte da minha vida, da qual eu estou tão identificado que eu nem reconheço, nem questiono aquilo, né? E por isso, muitas vezes, por isso que a gente precisa de relação com o outro, porque a relação com o outro põe em xeque, muitas vezes, padrões, né? Eu venho de uma família onde a mulher é desvalorizada, onde, né, todas as coisas boas eram destinadas aos rapazes, aos meninos, e as mulheres eram submissas. Daí eu vou para uma outra relação, né, onde não é assim, né? Ou vou repetir essa relação, vou buscar pessoas para repetir, mas de uma certa maneira os relacionamentos, né, vão possibilitar, né, a ideia daquilo que é simpático, tanto neuroticamente como por afinidade, né, espiritual, mas também algo de novo que sempre o outro tem a dizer, a mostrar, que forma parte desse campo transformador que o relacionamento oferece, né? Então, essa multiplicidade de diferenças, de forma de ver, de sentir, de pensar, de ser, de vestir, de se colocar, é necessário justamente para estabelecer
um campo de troca, né, e de crescimento entre as pessoas. Então, essas diferenças geram movimento. Muitas vezes esse movimento desestabiliza, gera conflito, né? Mas, de uma certa maneira, faz questionar aquela ordem, né? Produzindo rupturas e uma nova significação, um novo reordenamento, né? Então, de uma certa maneira, não há também relacionamento sem um nível de conflito, né? O conflito ele não quer dizer uma coisa negativa, dependendo de como ele é vivido, né? De que maneira ele está inserido naquela dinâmica. Tá? Então, se a gente for começar a pensar a partir disso, né? Que, que eu tenho muitos eus dentro de mim, eus parecidos e eus muito diferentes, o outro também, né? É aquele ser diferente de mim, mas que muitas vezes vive o mesmo drama que eu vivo, né? E aí eu coloquei aquela poesia da Madalena Freire, né? Que chamada Eu Não Sou Você, Você Não É Eu, né? Que reflete essa diferença que cada um é do outro, né? Mas que de uma maneira no outro eu consigo me enxergar e dialogar, né? Então, essa poesia fala dessa maneira, né? Do quanto a fragilidade do outro reflete a minha fragilidade, quanto a atitude do outro desafia questões internas minhas, né? Quanto, de uma certa forma, nós somos tocados, né? Desafiados e mobilizados nessa dinâmica, né? Do eu e o outro. Débora? Gelson, quando você estava falando aí sobre essa questão, né, desse encontro, aí desse choque, né, de percepções, eu pensei um pouco nesse processo de revisão moral, né, que a gente vai fazendo, né, à medida que a gente vai se relacionando, né, o que é certo, quer dizer, e aí foi aí que o meu pensamento parou. Como nesse encontro aí, né, enxergar de uma outra forma a partir do olhar do outro, né, e revendo os meus padrões, né, e nessa tentativa de buscar o meu crescimento. Mas nem sempre fica muito claro, né, o que que faz bem, o que não faz, né? Então, como saber, né, que a gente, se é que existe... Como saber? Eu estava vendo uma história de um relato de uma pessoa que ela vinha de uma família evangélica, né? Uma família evangélica muito rígida, muito assim, daquela fé mais concreta, né? Com padrões bastante limitados. E ela ficou adulta, casou, e ela sentiu, num momento da sua vida, interesse por uma outra colega dela. Começou a sentir que ela tinha uma, uma vontade de experimentar uma experiência homoerótica, né? E falou com o marido deles abriram a relação e convidaram essa outra para fazer parte de uma relação a três, né? Tipo um casamento a três, né? E ela e aí ela trazendo, né, o quanto aquilo foi diferente para ela, libertador. E, cara, eu não conheço a história dela, não conheço até onde vai essa liberdade, né, afetiva, sexual deles, né? Então a gente pode pensar assim, de repente, essa experiência que ela está tendo agora é uma experiência que está agregando e está colaborando para ela poder crescer como ser humano, ou está trazendo de volta o passado dela, que na família evangélica ela podia conter e trabalhar melhor? Não se sabe, porque porque as experiências são oportunidades, não é garantia, né? Porque a questão da forma, né? A gente fica muito preso à forma, mas a gente não vê a questão do que está em jogo, né? Como a gente vive, né? A gente vê assim, lembra que a gente falou assim que muitas vezes a questão é a forma como tu vê, a forma como tu não é a forma quando questão concreta, mas é de uma certa maneira através de, né?
Então, existe uma forma concreta e uma forma que é justamente o funcionamento da pessoa, que é o óculos, né? A lente que tu vê as coisas, né? Né? Então, né? A gente não tem como julgar e avaliar, né? Mas, de uma certa maneira, né, aquilo que parece ruim pode ser bom, aquilo que parece bom pode ser ruim, e a vida é assim, né? Um grande desafio, né? Ela tá feliz nessa vida agora. Então, eu acho que muito do que ela viveu na educação evangélica dela foi ruim mesmo, né? Mas talvez muita coisa foi boa, ela vai poder aproveitar agora e fazer uma síntese. De repente, que ela vai fazer uma experiência nova e ela vai poder se deparar talvez com questões que ela não sabe ainda, não sei, de conflito, não sei como é que fica, né? Talvez chegue um momento de uma síntese, né? Nem muito lá, nem muito cá, né? E as pessoas fazendo síntese. Então, de uma certa maneira, a gente vê que o movimento da vida, né? É muitas vezes, né? Um caminho por um lado, depois tem uma experiência para o outro lado, e nem sempre os dois lados estão certos, né? Mas ela tem elementos interessantes e elementos perigosos, né? E tu vai ter que aprender a fazer essa síntese e tirar disso o melhor, né? Então, mas isso é claro, é um grande desafio. Olímpia? Gelson, nessa tua fala, é a experiência em busca dessa síntese, que não tem um certo, não tem um errado, mas tem um vivido, e um vivido para tirar essa síntese, poderia fazer essa reflexão, nessa Sim. perspectiva do vai para dentro? Não tem, mas tem um certo e tem um errado, né? Nesse vivido, né, Olímpia? Pois é, e tem risco, né? Tem risco. Então, na verdade, sempre tem um certo e um errado. Só que a gente não sabe muitas vezes avaliar esse certo e errado, né? Só que, né? Então, há essa multiplicidade de possibilidades, né? Mas como é que eu trafego, eu me movimento nesse universo de experiência, né? E como é que eu vivo essa experiência? De que maneira eu me posiciono dentro dessa experiência, né? E, claro, quanto mais... Qual é a regra que eu poderia dizer para você para fechar a aula de hoje e semana que e no próximo encontro a gente poder seguir? Qual é a regra que a gente percebe? Quanto mais os movimentos da experiência minha afetiva diz respeito à minha necessidade afetiva enquanto apego e egoísmo, mais eu estou preso em mim e mais eu tendo a criar complicações em cima disso, né? Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, mas tende a complicar. Quanto mais eu consigo renunciar, né, mais elemento eu tenho para transformar aquela experiência numa dimensão mais rica e do ponto de vista mais elaborada, né? Quando eu falo renúncia, estou falando assim, ó, por exemplo, né? Ah, digamos assim, aquilo que a Jona fala do apego do ego, né? Vai ter um momento no texto, né, que ela vai colocar dessa busca da felicidade a partir da satisfação egóica. Quanto mais a situação é egóica, ou seja, egoísta, mais a tendência é a dela se transformar num campo de experiências que pode ser neuróticas do ponto de vista negativo, né? Por exemplo, né, a minha médica diz assim: tu tem que fazer restrições de tal alimento, né? Mas eu sou apegado ao sabor, àquele gosto, né? Eu não quero abrir mão daquilo, né? Eu vou fazer uma experiência, vou ter uma experiência, né? Vou ter uma experiência, vou ter que talvez adoecer, vou ter que ter consequências para aprender. Então, sim, eu não quis abrir mão daquilo, né? Então, não abrindo mão daquilo, por uma necessidade minha, eu componho um relacionamento que acaba sendo de um caminho mais
mais longo do ponto de vista da experiência. Se eu consigo renunciar, eu tenho que fazer um trabalho interno de superação, né? E essa experiência vai me exigir muita coisa, mas que, de uma certa maneira, pode me ajudar a conseguir avanços importantes aí, sem ter que passar por aquilo tudo, né? Então, as duas são experiências, né? Então, quanto mais essa experiência estiver presa ao apego do ego, a necessidade do ego, mais tu acaba inosado na experiência, digamos assim, e tem que desonosar depois, né? Quanto mais você consegue, né, encontrar o desapego na experiência, mais facilidade tu tem de lidar com aquela experiência e mais resultado tu tem para ti. Mas a gente vai voltar nisso, a gente vai continuar nisso no próximo encontro, tá bom? É um tema filosófico, né? Muito filosófico. É Estudar filosófico, mas também Spinoza, né? é Muito vivencial, legal, né? profundo, né? Vivencial. Muito É lindo. vivencial também. Então, por hoje encerramos, tá bom?